Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, está chegando o dia, isso mesmo. Solta aí agora a música, solta aí. A volta da vitória, isso! Coloca a imagem do povo dando a volta da vitória em nome de Jesus. Exatamente, aleluia, glória a Deus. Meu amigo, tá muito próximo. Pastor, próximo de quê? Missionário R.R. Soares aqui em Fortaleza. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo, missionário R.R. Soares em Fortaleza. E você é o nosso convidado. Pastor, precisa pagar alguma coisa? De maneira alguma. É totalmente gratuito. Você pode vir e você... Mas tem que chegar cedo, hein? Porque são duas reuniões. Tem que chegar cedo, ó. Dia 29 e dia 30. Dia 29 às 18 horas e dia 30 às 9 horas da manhã. Missionário, coloca em tela cheia em nome de Jesus Cristo. Exatamente, missionário R.R. Soares em Fortaleza. E você é o nosso convidado especial para participar. E meu amigo, pessoas doentes, pode trazer. Você, pastor, tem muito tempo que eu não consigo andar. Eu fui diagnosticado com uma doença muito grave. E isso tudo é através da fé. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco testemunhos, mas eu posso já te adiantar imagens de pessoas que nem conseguiam andar. Coloca aí, por favor, que nem não conseguiam andar, mas através da oração, do poder de Deus, da oração da fé, as pessoas que eram impossibilitadas começaram a dar os primeiros passos e ter uma vida, meu irmão, abençoada, normal. Isso tudo é através da fé, em nome de Jesus, tá bom? Vamos começar esse dia orando, clamando o nosso Deus, buscando a ajuda do Pai. Deus Todo-Poderoso, o Senhor está aqui nesse momento para nos ajudar. Essa manhã, meu Deus, de sexta-feira, vai ser a manhã da resposta, a manhã da bênção desse irmão, dessa irmã, essa pessoa que veio orar, buscar, clamar o poder de Deus. Pai Todo-Poderoso, opera na vida dessas pessoas abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos tomar café em nome de Jesus Cristo. E é o café com cuscuz, o café com pão, café com queijo, café com ovo. Pastor, gosto de tudo isso aí. Então faz tudo uma mistura, coloca tudo numa caçarola, mistura tudo. Dá para comer assim? Dá? Numa caçarola, misturando tudo? Deus me livre, eu não consigo comer esse negócio não. Não, é um de cada vez. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos tomar um café? Vamos lá. Glória a Deus, amém. Começar o dia tomando um cafezinho, em nome de Jesus. Eu vou tomando um café e falando da presença do missionário aqui. Coloca em tela cheia, em nome de Jesus Cristo. Missionário R.R. Soares em Fortaleza. Olha o endereço, pessoal, tá pequenininho aí, mas eu vou falar agora aqui para vocês. Ó, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Pastor, se eu precisar da localização, então tome nota do telefone, ó, 986757493. Você solicitando a localização, nós mandamos imediatamente para você a localização da nossa igreja em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família, seu lar. Você já abençoou os seus filhos hoje? Acordou hoje? Coloca a mão sobre a cabeça dele, a cabeça da sua esposa, do seu marido, fala assim: você é uma bênção de Deus. Você é um presente que Deus me deu. Pastor, não está dando para falar que é presente, não. Esse homem está dando um trabalho, minha irmã, é pela fé, pelo amor de Deus. Usa a fé, mulher de Deus. Se você ficar brigando com ele aí, o milagre não acontece. A sua briga não é contra a carne nem contra sangue, mas contra o mal que às vezes usa aí. Você está entendendo? O mal que às vezes influencia. Então coloca a sua vida diante de Deus em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos para como é fácil chegar aqui. Missionário R.R. Soares em Fortaleza. Vamos lá. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião.
Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Fortaleza vai viver dias de fé, dias de milagres, dias de uma palavra que pode transformar destinos. Nos dias 29 e 30 de março, teremos duas grandes concentrações de fé com a presença do missionário R.R. Soares, trazendo uma mensagem poderosa da Palavra de Deus. Serão reuniões especiais de oração, ensinamento e busca pelo agir de Deus. A Bíblia declara: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E nesses dias, uma palavra pode mudar completamente a sua história. Domingo, 29 de março, em um único horário às 18 horas. Segunda-feira, 30 de março às 9 horas da manhã, na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Se você precisa de uma resposta de Deus, se precisa de cura, direção ou um milagre na sua vida, venha participar dessas grandes concentrações de fé. Traga sua família, convide alguém e esteja conosco. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, com a presença do missionário R.R. Soares. Dias 29 e 30 de março. Esperamos por você. Inúmeras vidas têm sido resgatadas pelo Todo-Poderoso. Vemos o Evangelho se expandir com o auxílio daqueles que foram chamados para essa missão. É um ministério patrocinador, né? É uma alegria saber que eu estou contribuindo para que esse ministério cresça e para que mais vidas sejam alcançadas. O nosso dever é o quê? Ganhar alma para Jesus, alcançar pessoas em outros países que o evangelho não entra. E porque eu também fui alcançada pela televisão. Então, se eu fui alcançada, é porque alguém pagou, né? Porque a nossa missão aqui na Terra não é ser só cristão, é ganhar alma para o reino de Deus. Por onde plantamos a palavra viva, colhemos lindos testemunhos. Missionário. Quero primeiramente agradecer a Deus pela sua vida, porque fui grandemente abençoada através dela. Deixei minha antiga religião, me converti a Cristo e recentemente fui abençoada através da sua oração. Eu sofria com zumbidos em ambos os ouvidos. E um dia, quando eu estava assistindo ao show da fé, orei junto com o Senhor, coloquei as mãos em meus ouvidos e disse: eu creio em ti, Jesus. Cura-me em seu nome. Na mesma hora, os meus ouvidos foram curados para a glória de Deus. Lhe agradeço por ser este instrumento de Deus e se algum dia o Senhor visitar a minha cidade, por favor me avise. Gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Deus o abençoe, missionário. Em todos os continentes, contemplamos a glória de Deus. Missionário R.R. Soares, quero lhe agradecer pela obra que o senhor realiza, porque graças a essa programação tenho conhecido a Igreja Internacional da Graça, na qual sou muito abençoada, me firmei na fé e venci doenças muito graves. E fui curada. E hoje em dia estou fortalecida na fé e prosperando, me firmando cada vez mais em Jesus. Por isso agradeço novamente a todas aquelas pessoas que ajudam para que essa programação esteja no ar. Não iremos retroceder. Caminharemos com fé, levando o nome de Jesus, pois é nele que nossos passos estão firmados.
Glória a Deus, voltamos agora, 986757493. E é com essa alegria, que eu vou dividir uma palavra com você. Bom dia, pastor Rodrigo, que Deus abençoe o senhor. Bom dia, pastor Isaías, bom dia toda Fortaleza, bom dia Maranguape. Estamos aqui para trazer e compartilhar a boa notícia, a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus. Agora, pastor, começando essa mensagem, eu entendo que para a pessoa ser abençoada, ela precisa abrir mão de certas coisas. Ela precisa abandonar certas coisas. Vamos lá para a palavra de Deus, Marcos 10, 46, né? Marcos 10, 46, coloca aí, amigo, por favor. Diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele, aqui está se referindo a Jesus, né? Saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu cego, filho de Timeu, isso aqui me chamou a atenção. Quando a Bíblia ela fala a respeito do nome do Pai, então está falando de uma pessoa, não é qualquer pessoa, né? É um andarilho, né? Não é, exatamente. No caso, ele é um andarilho aqui, né? Ele está vivendo essa situação. Dessa situação. Mas quando a Bíblia fala do nome do seu, né, do seu pai, de sua mãe, da sua descendência, né? A Bíblia não está se referindo não qualquer um, não é qualquer pessoa que está aqui, mas a Bíblia fala a situação dele, diz assim, ó: filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, o que estava fazendo? Mendigando. Então olha só, uma pessoa que tinha nome, era uma pessoa que tinha um nome, tinha uma família, mas estava numa situação muito aquém do que deveria viver. Existem pessoas, pastor, que está vivendo, tem uma boa criação, é uma pessoa muito inteligente, mas está vivendo uma vida que Deus não quer para a vida dela, não é isso? Com certeza, pastor. Tem pessoas que estão exatamente dessa forma. Elas têm uma história, elas têm um currículo. Tem pessoas que estão acompanhando essa programação que têm um currículo, formadas, tem uma formação, mas ela está mendigando uma situação, a bênção na sua vida, ela está mendigando algo, porque ela não consegue sair da beira do caminho, ó, a beira do caminho, né? Ao caminho, junto, tem algumas traduções que dizem a beira do caminho, né? Tem pessoas que estão dessa forma. Elas estão mendigando, precisando de uma mudança na sua vida. Então, nós precisamos saber que Jesus, ele está aqui e nós devemos aproveitar a oportunidade. Esse homem, ele aproveitou a oportunidade de Jesus estar passando ali por Jericó, e ele, sabendo da oportunidade, ele não desperdiçou. Essa programação é uma oportunidade que você às vezes a pessoa está mendigando a atenção dos outros, a atenção de alguém, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, de uma pessoa, meu irmão, que não acrescenta nada na sua vida. E olha como é que a palavra ela começa a se tornar abrangente, ela começa a tocar em todas as áreas da vida da pessoa. Então tá aqui, ó, a Bíblia está dizendo: o filho de Timeu estava sentado à beira do caminho, né? Como nós costumamos dizer. Versículo 47, a Bíblia diz assim, coloca o 47, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Aí ele ouviu. Peraí. Ele ficou sabendo de Jesus de Nazaré. Um homem que fazia milagre, um homem que poderia mudar a vida dele. Quando ele ouviu, ele decidiu não perder a oportunidade. Aí a Bíblia fala assim, ó: começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é o que essa pessoa precisa fazer. Você está me assistindo agora? Às vezes você já foi em tantas igrejas, você vai entender que não é a placa, mas é a postura que você tem quando você ouve o chamado de Deus. E o nosso Deus está usando agora, pastor Rodrigo, essa programação para chamar a atenção dessa pessoa. Para essa pessoa ouvir agora, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês grandes milagres que Deus já fez aqui nesse lugar e vai fazer na sua vida se você crer. Aí a Bíblia diz que ele foi e clamou. Agora, olha o versículo 48, coloca aí. E muitos o repreendem. Aí eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Pastor Rodrigo, quem é que estava repreendendo esse rapaz para ele se calar? Era a multidão. E essa multidão estava seguindo quem? Jesus. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se espante quando pessoas que seguem Jesus tentam te calar. Verdade.
Não se espante quando pessoas que estão seguindo Jesus. Mas quando você é uma pessoa que está na fé, está decidida, não adianta, você incomoda. Não adianta a sua voz, o seu tom de voz, sua maneira de agir, sua maneira de falar, começa a soar com arrogância. Quando você é uma pessoa que confia na palavra de Deus, quando você é uma pessoa determinada a vencer, as pessoas vão olhar para você e vai confundir essa postura que você tem de vencedor com uma arrogância. É interessante que a palavra diz, pastor, que buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, ele estava buscando a oportunidade, estava passando por ele e ele estava clamando, as pessoas o repreendiam, as pessoas pediam para que ele se calassem, mas ele estava indo atrás, ele sabia que alguma coisa ele precisava fazer. Ele não podia ficar estagnado, estático, de braços cruzados. É o que essa pessoa deve tomar consciência disso e procurar, pastor. Exatamente. Você está falando de uma coisa, eu não posso ficar estagnado, se eu até cruzar os braços. Mas olha só, se você for repreendido, eu estou falando com pessoas aqui, deixa eu dar um exemplo. Eu estou falando com pessoas aqui que às vezes não querem incomodar ninguém. Eu não gosto de incomodar ninguém, o senhor também não gosta de incomodar ninguém. Se você sente que você está incomodando, às vezes eu e o senhor, nessa ocasião aqui, poderia voltar sem ser curado. Porque se tratando de uma pessoa que não quer incomodar ninguém, imagina, você fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda. E alguém falar assim, te repreender, fala, cala a boca. Eu já ia ficar assim, rapaz. Retrai, né? Você ia ficar constrangido, ia voltar. Só que quando a pessoa está focada no milagre dela, ela não se importa com o que fala. Às vezes, meu irmão, você assiste esse programa, tem sempre alguém para falar mal dele. Quando você, não, eu vou assistir agora o Café com Boa Notícia, com o pastor Isaías, tá lá com o pastor Rodrigo, pastor Cledson, todo dia eu tô ali assistindo, recebendo a palavra de Deus. O que tem de gente que, meu irmão, critica você não é brincadeira. Mas quando você está focado para a bênção, deixa eu falar, olhando aqui dentro dos teus olhos, quando você está focado naquilo que Deus tem para a tua vida, você está pouco se lixando com o que falam e deixam falar de você. Está pouco se lixando. Você vai olhar para aqui. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer que nem ele fez aqui. Fecha mais aqui, ó. Fecha mais, vem cá. Mas ele aclamava cada vez mais. Quanto mais falam para eu desistir, mais eu clamo, porque eu acredito naquele que me levantou, me enviou. É isso que você tem que fazer. Aí a Bíblia fala assim, ó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí no versículo 49, Jesus parando, aí começou o milagre. Mas o milagre vai dar o start agora, quer ver? Ó? Disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Quem que é essa turma que mandou ele calar? Essa turma que mandou ele calar, agora vai ter que ter bom ânimo. Não tem bom ânimo. Cala a boca, cego. Daqui a pouco, opa, Jesus te chamou. É assim que vai acontecer. Você vai observar, quando você anda na fé, os resultados, Deus vai começar a atender o teu chamado, Deus vai começar a atender a voz da sua boca, as mesmas pessoas que estavam te repreendendo vão falar assim, ó, tem de bom ânimo, ó, Jesus está te chamando. Não tem jeito, vão ver o Deus que opera na sua vida. Agora, aqui, versículo 50, olha o que a Bíblia diz, ó, e ele, lançando de si a sua capa. Tá aí, pastor. Olha para mim aqui. A bênção de Deus vai acontecer na vida daquele. Essa capa, pastor, daquele que lança a capa. Essa capa, pastor Rodrigo, era o que caracterizava ele como andarilho, é isso? Exatamente, pastor. Era o que identificava ele, né? Então essa capa, muitas vezes, é o rótulo que as pessoas, muitas vezes, criam, falam, ou como muitas vezes você se mostra, eu tenho que tirar esse rótulo, eu tenho que tirar essa capa, porque a partir do momento que você toma essa decisão, ele tinha um objetivo bastante claro, pastor. Ele tinha um objetivo muito claro, que ele queria receber o milagre de Deus. Então, aquele rótulo que colocaram sobre ele, que impuseram sobre ele, ele se desfez, ele deixou. Abriu mão na hora. Tem coisas que você tem que lançar de sobre si. Vamos lá, olha o que a Bíblia fala. Mostra aqui, pessoal, em nome de Jesus. E ele lançando de si a sua capa. É o que caracterizava ele como um andarilho.
não é isso? Era o que caracterizava ele como uma pessoa da rua. Então é importante você pensar aqui agora. Para que eu venha a ser abençoado, tem coisa que eu tenho que deixar. Tem gente que é acumulador, não é isso, pastor? É verdade. Tem pessoa que está lá dentro da casa dela, tá lá no guarda-roupa, tá cheio de roupa, cacareco velho, e é roupa, sapato de 1982, né? Assim, aquelas calças boca de sinuca, que fala boca de sino, que, meu irmão, aquele negócio, quando eu emagrecer eu vou usar. Mas para com isso, joga isso fora, tá te impedindo de ser abençoado, coisas grandes vão acontecer na sua vida, tem coisas que tem que ser abandonadas. Não tem pessoas que é acumulador? Com certeza, pastor, com certeza. Aquela pessoa que coloca um cacareco velho que não presta, coloca lá no canto do muro. Aí vai juntando. E quando você junta lixo no canto, o que acontece? Aí acontece tudo de sujeira, de bagunça. Tudo que não presta. Tudo que não presta. Rato. Inseto. Tudo que não presta. Tá vendo que às vezes fala, pastor, tá aparecendo cada figura na minha vida, cada coisa ruim na minha vida. É porque você gosta, meu irmão, de acumular coisas que você deveria abrir mão para o novo de Deus acontecer na sua vida, né? Olha só. E levantou-se e foi até com Jesus. Versículo 51, a Bíblia diz assim, coloca o 51, por favor. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Parece até uma pergunta óbvia, né? Uma pergunta óbvia. Mas tem gente, o senhor há de concordar comigo, que tem gente que só pede aquilo que não precisa. É isso? Isso. Só pede aquilo que não está precisando naquele momento. É isso, pastor? É verdade, pastor, é verdade. Ou seja, a pessoa ela sabe que precisa do novo, mas ao invés, como a Bíblia diz, né? Ao invés de se vestir do novo, ela pega o remendo novo em pano velho. Exato. Ela pega, ao invés de mudar de concepção, de abandonar o que estava sobre ela, aquela que o identificava, e receber o milagre, ela acaba pedindo que nem precisa, né? Exatamente. E aí o nosso se faz necessário perguntar, né? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Versículo 52, a Bíblia fala assim, ó, e Jesus lhe disse, vai, e a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, uma coisa que é importante, o milagre aconteceu na vida desse homem, não teve oração. Não teve oração. Esse homem vai ser abençoado porque ouviu a direção de Deus e tudo que Jesus falou, ele fez e foi abençoado. Foi isso, pastor Rodrigo? Foi sim, pastor, com certeza. Ele estava mendigando, como nós lemos no início, ele estava à beira do caminho e agora ele entra no caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida que você precisa conhecer e desfrutar todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Falar em caminho, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida, como o senhor falou, e nós estamos esperando aqui a visita do missionário R.R. Soares, vai estar aqui. Tela cheia, em nome de Jesus Cristo, tela cheia, Fortaleza está, meu irmão, aqui já está todo mundo está preparado para receber o missionário, em nome de Jesus. Pastor, é gratuito? A pessoa precisa pagar alguma coisa para assistir essa reunião? De jeito nenhum, pastor. Pode vir gratuitamente, que você vai ser muito abençoado por Deus. Glória a Deus. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Dia 29, às 18 horas e dia 30, às 9 horas da manhã. Vamos para a chamada e para os grandes milagres. Vamos lá. Fortaleza vai viver dias de fé, dias de milagres, dias de uma palavra que pode transformar destinos. Nos dias 29 e 30 de março, teremos duas grandes concentrações de fé com a presença do missionário R.R. Soares, trazendo uma mensagem poderosa da Palavra de Deus. Serão reuniões especiais de oração, ensinamento e busca pelo agir de Deus. A Bíblia declara, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E nesses dias, uma palavra pode mudar completamente a sua história. Domingo, 29 de março, em um único horário às 18 horas. Segunda-feira, 30 de março às 9 horas da manhã, na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Se você precisa de uma resposta de Deus, se precisa de cura, direção ou um milagre na sua vida, venha participar dessas grandes concentrações de fé.
Traga sua família, convide alguém e esteja conosco. Rua Princesa Isabel, 1103 Centro, Fortaleza. Com a presença do missionário R.R. Soares. Dias 29 e 30 de março. Esperamos por você. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Para Jesus não há limites, ele rompe todas as barreiras e faz o impossível. 2 próteses na cervical. Eu fiz uma cirurgia tirando um tumor bem aonde está as próteses. E eu não estava conseguindo era movimentar a cabeça, ó, assim, e irradiava para os braços. E agora o Senhor estava orando ali e aí eu senti por dentro assim como se tivesse um frio correndo dentro. E aí eu tentei... Coisa linda, pessoal! Tem uma. Tinha um caroço desde quando criança, na barriga. O senhor está com 30 e quantos? 39. 39. E eu procurei o caroço. Então tem uns 30 anos esse caroço aí. Desde quando eu nasci. Desde que nasceu, desde menino. Eu tenho, inclusive, até um apelido de criança que eu tinha um apelido de carocinho. E hoje o caroço desapareceu. E o apelido foi embora também. O senhor é um homem de Deus hoje. Aleluia! Machuquei o joelho, né? Machuquei aqui também. Como é que o senhor andava? Eu andava devagarzinho. Como é que é andar em japonês? Aruku. Aruku em nome de Jesus. Ah, que bonito. E para fazer respiração doía. Agora tá bem? Agora tá. Até aqui para respirar doía o peito dela aqui. Agora ficou boa. Graças a Deus, em nome de Jesus, tá bem melhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Caí num poste, machuquei tudo, parti a orelha. Agora há pouco tempo eu caí num pé de manga. A cabeça aqui eu fazia assim, velho. Agora parou, né? Parou tudo agora? Tem muita confiança em Deus, né? Deus curou o senhor agora. Você não podia fazer. A emoção é bonita, né, pessoal? Não dá para fazer mais isso. Mas Deus curou o senhor agora. Teve problema assim da coluna, então eu não dava torta. Imita para nós como é que o senhor andava. Imita. Eu andava. O tempo todo. Agora é uma moça bonita. Levanta. Ai, pessoal. Não aceita mais. Amém? Em nome de Jesus. E por que a filha não anda? Ai, tá com problema. Não é que descobre. Cadê a filha dela? Anda em nome de Jesus. Anda. Anda, deixa ela passar. Isso, vem andando. Vem com fé que eu estou curando a senhora. Olha, ela usa os dois e faz. Olha, tá lá. Fala, mamãe. Mamãe. Não falava e não via. Alzira, vai dar um abraço na mamãe aí. Vai dar um abraço na mamãe. Você pode. Jesus é com você, Alzira. Esta é a libertação proporcionada pela verdade. Quem crê, vê o milagre acontecer diante dos olhos. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via.
Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. 986757493. Você pode mandar sua mensagem, seu pedido de oração. Nós estaremos aqui prontos para te atender em nome de Jesus Cristo, tá bom? Hoje tem reunião de libertação e cura. Nós aqui estamos entregando o povo e ensinando o curso Fé, isso mesmo. Um curso Fé abençoadíssimo. E na oportunidade estou entregando para vocês a pasta de figo. Isaías 38, versículo 21. A Bíblia fala bem assim, coloca aí em tela cheia em nome de Jesus Cristo. Sério, Isaías, toma uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Isso é um ato de fé. Eu vou entregar a pasta de figo hoje, tá bom? Em 5 reuniões, 7, 9, meio-dia, às 3 horas da tarde e também às 19 horas. E não vai ser diferente lá em Messejana. Bom dia, pastor Clédson. Bom dia, pastor Isaías. Lá em Messejana nós estamos vivendo esta mesma fé e eu quero convidar você vai ser o meu convidado especial a estar conosco hoje. Nós teremos 3 reuniões de poder de Deus agindo na vida de todos que vierem. Vai estar recebendo a bênção de Deus. Eu estarei ali orando por cura e libertação em 3 horários, às 8 horas, agora pela manhã, e também às 3 da tarde e às 7 da noite. Vem estar conosco, o nosso endereço é muito fácil. Nós ficamos ali na Rua Barão de Aquiraz, 440, bem próximo a Coelhos. Se você vir, estiver conosco, eu te garanto, Deus vai operar, Deus vai fazer o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nesse domingo, né, pastor Clédson, nesse domingo nós vamos receber um missionário, não é isso? É isso mesmo, pastor. Nós estamos nessa expectativa e sabemos que quando o missionário vem aqui em Fortaleza, o pastor Isaías, sempre maravilhas acontecem. Deus opera tremendamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o que vai acontecer nesse domingo de fé. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Vamos lá. Bom, eu estava gestante em 2024 e até a gestação foi tudo perfeita, do começo ao fim, não teve complicação nenhuma. Aí, dia 6 de novembro de 2024, foi a minha cesárea. No momento que o doutor abriu minha barriga, ele me disse que tinha algo errado porque o líquido estava esverdeado. E se complicou realmente mesmo, foi no dia do nascimento dele. Ele tinha aspirado realmente o mercúrio. O neném na hora do parto, quando faz a primeira respiração, se o líquido ele não é aquela aguinha que o neném engole com facilidade, se ele é um líquido mais grosso, esverdeado, que a gente chama de mecônio, esse líquido faz com que o neném engolindo, ele possa aspirar e o líquido vai para o pulmão. O neném pode ter pneumonia, dificuldade respiratória. Então é um quadro bastante preocupante e que deve ser evitado. O coraçãozinho dele já estava só em 35, então ele já estava bem sofrendo para respirar. Aí levaram ele para a salinha, fizeram sucção, não foi o suficiente, aí tiveram que entubar. Porque ele acabou aspirando para os pulmãozinhos, né? Só que o Hospital São Carlos, em Farroupilha, ele não tem uma UTI neonatal, né? Veio uma equipe médica de 4 médicos, a remoção dele é de risco. Do Hospital de Farroupilha, indo para lá, ele teve uma parada de 8 minutos na ambulância. Quando ele chegou no Hospital do Virviramos, ele teve a segunda parada de mais 4 minutos. Conseguiram reanimar ele de novo. E é muito duro, é muito forte realmente, teu filho tá entrando em parada assim,
E tô ali vendo toda aquela situação. Mas era a mão de Deus, Deus estava junto com ele em todo momento ali. E aí eu entrei lá para ver ele estava todo entubado, sabe? Parecia que estava morto. 11 horas, a médica saiu para falar comigo. O estado do teu filho é gravíssimo, já nem vou te dizer que é grave. Há de 10 crianças que chegam aqui, infelizmente, 3 conseguem sair. Eu não te dou, assim, esperança praticamente de vida para ele. Então, assim, tu acredita em alguma coisa, tu acredita em milagre, tu acredita em alguma coisa? Eu disse para ela assim, doutora, eu sou evangélico, eu acredito em Deus, e eu tenho certeza que Deus saiu com meu filho. E orando muito para que ele saísse ileso, sem nenhuma sequela. Mas eu sentia que realmente Deus estava ali, os anjos estavam ali. Depois de uma semana que ele esteve internado, ele começou a dar os sinais, ele começou já a tirar a máquina de oxigênio, ele já começou a tirar todas as aparelhagens que ele tinha. E Deus trabalhando cada dia, cada momento, dentro daquele leito do hospital lá. Então foi feito todos os exames da cabeça, dos rins, tudo. Aí o doutor até disse, ele pode vir a ter sequelas pelo fato dele ter ficado muito tempo sem oxigênio por causa das paradas. Fizeram os exames e acharam uma lesão. Era uma lesão no lado esquerdo, né, da cabeça dele. Eles relataram que isso aí poderia trazer várias sequelas realmente para a vida dele, né? E aí foi quando eu falei para minha esposa, Deus, ele começa uma obra e ele termina ela. E a obra de Deus é perfeita. Então eu tenho certeza que na próxima semana, quando eles fizerem esse exame, tu pode ter certeza que não vai ter mais nada. E não tinha mais nada para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de 20 dias, ele teve alta, ele não precisou ficar com tratamento, ele não precisou ficar com nada. Ele saiu de lá saudável, como se não tivesse acontecido nada. E ele realmente saiu de lá, uma criança saudável, sem nenhuma lesão, sem nada. Deus fez o milagre e o nosso milagre está hoje junto com a gente. É um menino muito agitado, muito esperto, um espoleta. Aqui, apresento para vocês aqui o Jonathan agora, né? Bebê lindo, saudável, feliz aí. Saúde, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jonathan, não é, filho? E ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? Fortaleza vai viver dias de fé, dias de milagres, dias de uma palavra que pode transformar destinos. Nos dias 29 e 30 de março, teremos 2 grandes concentrações de fé com a presença do missionário R.R. Soares, trazendo uma mensagem poderosa da Palavra de Deus. Serão reuniões especiais de oração, ensinamento e busca pelo agir de Deus. A Bíblia declara, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E nesses dias, uma palavra pode mudar completamente a sua história. Domingo, 29 de março, em um único horário às 18 horas. Segunda-feira, 30 de março às 9 horas da manhã, na Rua Princesa Isabel, 1103 Centro, Fortaleza. Se você precisa de uma resposta de Deus, se precisa de cura, direção ou um milagre na sua vida, venha participar dessas grandes concentrações de fé. Traga sua família, convide alguém e esteja conosco. Rua Princesa Isabel, 1103 Centro, Fortaleza. Com a presença do missionário R.R. Soares. Dias 29 e 30 de março. Esperamos por você. Missionário, pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus, tem chances de salvação? Eu vou responder com a resposta de um pastor americano. Ô, pastor, como é que a pessoa que é um índio e lá nunca ninguém foi, na floresta amazônica, nunca ninguém foi evangelizado, e ele morre, ele vai para o inferno? Ou ele vai ser salvo? O pastor não tinha o que falar assim, olha, eu gostaria que você entendesse o seguinte, quem está negando o evangelho a ele, talvez você esteja negando. Até no patrocínio você não está negando, porque você está financiando o nosso trabalho em todo o mundo. Deve pensar, será que eu sou salvo? Vá pregar para ele, o pastor disse. Mas a Bíblia diz que vai ter o problema de quem não teve a oportunidade de ouvir o evangelho, de ser absolvido ou condenado pelos atos que praticou. Vai ser difícil. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará.
Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Meus amigos, clamar a Deus na hora da necessidade faz toda a diferença. Israel estava sendo oprimido sob Cusã, rei da Síria, ou Arã também. Então, esse clamor deles alcançou o Senhor. Veja que diz Juízes 3:9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então você vê, uma atitude simples, mas precisa, fez com que o cativeiro deles acabasse. Esse Otiniel veio ungido. Toda vez que o povo clama, às vezes Deus muda até o pastor da igreja, e tem gente que diz, não, eu vou sair da igreja, é o demônio querendo que você saiba que a bênção vem. E você tem que prestar atenção no que ele vai falar, porque ele veio com unção. E se ele começar a ficar um tempinho maior e for transferido, não faça abaixo-assinado para ele voltar, porque Deus sabe o que faz, tá bom? Eu oro, Pai, dá paz, dá conselho a essa pessoa, ensina ela a ouvir a tua voz, para ela não tropeçar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu amarro todo o mal que se levanta contra a tua casa, contra essa pessoa e mando que saia em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares
e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé. Faça parte dessa missão. Prepare-se para viver momentos extraordinários na presença de Deus. Grande encontro de libertação espiritual com o homem de Deus, missionário R.R. Soares, em Fortaleza. Domingo, dia 29, às 18 horas. Segunda-feira, dia 30, às 9 horas da manhã. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. Tá com a idade, Vicentina? Eu tô com 76 anos. Tá da minha idade? Aos 8,76 aqui, ó. Vicentina, quantos anos você não levantava esse braço? 20 anos, irmão. Até onde que ele levantava? Levantasse até aqui e eu não podia estender a roupa no arame. Mas o varal hoje tá alto. Estende agora. Irmão. Mas agora, estende. Aí, pessoal, vai lá em cima. Deus te abençoe, Vicentina. Participe e receba as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Descobri, mas não tem nada a descobrir além daquilo que Deus fala. Mas duvidaram, mas não é ele, que negócio é esse? Como é que ele está aqui no nosso meio? Eu vi ele morrer na cruz, depois estão falando aí que ele apareceu, sempre tem essas pessoas. Continuando, e chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeiro disse que ele tinha agora todo o poder. Hoje, Deus se compõe de 3 pessoas, o Pai, que é o maior de todos, o Filho e o Espírito Santo. 3 deuses, não, um Deus só. Os 3 são um Deus, agem em uníssono, não tem divergência alguma. Então, como é que é isso? Nós não sabemos, isso é um mistério. Um dia nós vamos conhecer a Deus como dele somos conhecidos, a Bíblia diz. Bom, vai conhecer aqueles que perseverarem até o fim, porque esses serão salvos, os outros não serão. Esses nem saberão o que é céu, nada, mas vão saber o que é sofrimento por toda a eternidade, porque recusam. É a coisa mais fácil a pessoa ser salva, perdoada dos seus pecados, porque Jesus já pagou o preço, já conquistou para nós o perdão, a salvação. É o que ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a boa notícia disso a toda criatura. Quem crê na boa notícia será salvo, e quem não crê será condenado. Os que creem e são salvos vão passar por tentações, porque no mundo teremos tentações, mas se você duvidar, não perseverar, você não vai ser salvo. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Continuando aqui agora. Aí ele diz que ele era agora a pessoa da Trindade que tinha todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Lá em Atos diz que eles ficaram olhando ele subindo, e 2 anjos apareceram e disseram, por que vocês estão olhando ele subindo? Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Quer dizer, um dia ele vai voltar. Primeiro para arrebatar a igreja, tirar das tribulações que vai ver o mundo. Mas tem tribulação maior do que essa? Isso aqui é banquete, irmão. Vai ter coisa séria no mundo. Um terço da humanidade vai morrer, um terço dos peixes vão morrer. A Bíblia fala disso lá, está lá no Apocalipse. Bom, aí o que o senhor falou? Que tinha uma palavra que ele deu antes para se cumprir depois. Lá em Lucas capítulo 24, você vai ver isso então. Jesus apareceu aos 11 e falou com os 11 depois que fosse até esse monte lá na Galileia. E nessa palavra que ele falou com eles, o versículo 49 foi para se cumprir depois. Ele diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém,
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu? Eles viram, voltaram para Jerusalém, os 500, mas só 120 foram fiéis. Aí eu uno aquela parábola que contou da semente. Diz que o semeador, que é Deus, saiu a semear e jogou a semente, semeando a lanço. Tem essa maneira de semear. Tem aquela que põe na cova e tem as que joga a favor do vento e o vento espalha. Depende o alimento que vai querer. Aí ele contou. Uma parte da semente ficou à beira da estrada. Vieram as aves do céu e comeram. Não adiantou nada. Outra parte ficou em terreno pedregoso. E veio o sol, esquentou as pedras e queimou a semente, não adiantou nada. Outra parte caiu entre meio de espinhos. E Jesus disse que são os espinhos: cuidados da vida, a fascinação da riqueza e a ambição de outras coisas. São espinhos que impedem o crescimento da palavra. Também não adiantou nada. Se nós não abrirmos o coração, não limparmos, não falarmos sério com Deus, pedir uma purificação, a semente não vai produzir. Outra parte caiu em boa terra e produziu a 30, 60 e 100 por 1. Ela deu 3.000% de retorno, 6.000 e 10.000%. 100 por 1 é 1, produz 100. 10 produz 1.000. 100 produz 10.000, que é 10.000%. De 1 passou a ser 10.000. Essa é a produção quando a pessoa é boa terra. Quando não é, ele não consegue trazer uma pessoa na igreja. Ele não consegue permanecer firme. Está firme, ele ou ela, mas só passar uma pessoa que agrada, já caiu. Jesus diz: quem atentar numa pessoa com intenção impura, já adulterou com ela. A gente tem que ter essa liberdade. Mas, missionário, eu não sou feito para ficar igual um poste, não, mas não para ficar também igual um cachorro. Você não foi feito. Você foi feito como um ser humano que vê e sai fora da coisa. Deus abençoa quando um homem e uma mulher se unem. Acabou, é casamento. O ato deles é santo, a menos que tem coisas fora da natureza. Aí está lá em 1 Coríntios 6,13 que fala disso. Quer dizer, a gente tem que se segurar para não imitar o mundo. Tem cristão que está imitando o mundo, falando até do púlpito, que entre 4 paredes pode tudo. Está mudando a Bíblia, a palavra não pode ser mudada. Vai dar conta a Deus. A gente tem que prestar atenção. A Bíblia chega a dizer que nós temos que saber possuir o nosso vaso, não como gentios, na concupiscência, e querem tudo, tudo com temor a Deus. Educação também, respeito à pessoa. Então, mas que Deus abençoa, abençoa. Não quer dizer que você tem que ser fanático, que só vai quando casa, uma vez por mês, 3 em 3 meses. Não, é uma coisa, assistência diária que você tem que dar. E isso não é pecado, o pecado é pecado. Então aqui ele diz para eles: eis que vos envia a promessa de meu Pai, ficai por aí na cidade de Jerusalém. Eles guardaram a palavra. Os 3, divide em 4 partes. O Paulo disse que era aproximadamente 500 pessoas, dá 120 e poucas. 120 estavam em Jerusalém perseverando, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o poder. Eles não podiam cumprir essa ordem de Mateus 28, 18 em diante, que eles deveriam pregar para todo Marcos 16, do 15 em diante, até que tivesse o Espírito Santo. Tem tudo tempo na vida. Deus não está atrasado. A obra dele está seguindo o plano dele. Deus pode levantar amanhã uma pessoa que não vai vingar, muito talentosa, que vai ser uma bênção, mas ela quer fazer por ela, está numa disputa. Não tem disputa no Evangelho. A gente, cada um segue a Deus, e Deus vai nos usando da maneira dele e nos preparando. Não adianta você achar que você vai salvar o mundo, não tem jeito. Uma vez uma francesa foi falar com o Dr. Télio Osborne, essa lição é bonita. Aí chegou lá e como é que vocês estão fazendo evangelização? Assim, assim. Se você quer, acha que só você vai ganhar o mundo? Eu disse, não, eu acho que eu tenho que fazer a minha parte, que os outros façam a deles. Você está enganada. Eu
senti que tinha que fazer, porque o Oswald tinha um tempo que ele patrocinava mais de 5 mil missionários no mundo. Ele pedia oferta nos Estados Unidos e tinha uma quantia que ele dava, na época era $100, não é o $100 de hoje. $100 você ficava. Eu lembro a primeira vez que eu fui em Nova York, eu fiquei no hotel e paguei $14. Aí, anos depois, voltei com a dona Madalena. Foi quando ela foi comigo lá. Acho que foi a primeira vez. Aí cheguei naquele hotel de 14, quanto está? 220. Que negócio é esse? Eu paguei há poucos anos aqui 14, mas agora é 220. Mas aí Deus providenciou. Um amigo ligou para mim lá e falou: você está onde? Estou aqui no hotel tal. Espera que eu vou te buscar. Eu falei: não, eu estou ficando aqui. Por favor, espera aí, você vai ficar na minha casa. Pô, aí resolveu a situação. Eu estou pensando que ia pagar 14. Falei: meu Deus, o dinheiro que eu tenho não vai dar desse jeito. Você vê como é que as coisas aumentam. Então, naquela época, ele mandava para missionar na África, onde não tinha. A igreja nossa era pobrezinha, vamos dizer, que não podia sustentar o missionário. Aí falava com ele, fazia o processo e todo mês viria para nós, nunca recebemos. A gente sempre aqui, graças a Deus, o Brasil sempre pagou as suas despesas. Bendito seja Deus por isso. E todo esse trabalho cresceu e lá não veio nada. A não ser uma vez que tinha um americano comigo, um médico, e ele disse: eu vou dar uma oferta para a igreja. E deu $100. Mas não era aquele $100 da época, não. Já estava um pouquinho desvalorizado. O único que eu recebi desse jeito. E teve um também que tinha uma agência de publicidade, que ele viu a HIT, que estava sendo lançado, ele disse: eu queria financiar a oferta de uma repetidora, quanto custa? Aí eu fui sincero para ele, assim, um transmissor é isso aqui. Aí ele deu na hora, nós fomos na casa de campo, trocamos e foi uma oferta bem-vinda. Mas não foi essas coisas também não, mas isso foi 2 coisas, tá, que nos ajudaram. Tudo é o brasileiro que luta e que prospera e que faz a vontade de Deus, e glória a Deus. E eu nunca disse: você tem que dar, porque você não der. Não, deixa Deus falar no seu coração. Você sentir, você é patrocinador, e nós estamos com um programa aí pela grande parte do mundo aí, fazendo a obra de Deus, tudo porque Jesus ajudou a gente. Mas o segredo é ficar em Jerusalém até receber. Olha, ficai, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Aqui é a nossa Jerusalém, aqui que encontramos Ele, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e o milagre vai acontecer. Eu vou orando e também vou passar a oração junto com o pastor Clédson aqui, e o poder de Deus vai te alcançar. Pai, poder de Deus, eu oro junto com o teu servo nesse momento, e eu creio que o Senhor, meu Deus, está nos ouvindo, em prol das pessoas que estão nos assistindo agora. A dor do coração, no corpo, na mente, essa pessoa vai ser livre de todos os males, através da fé, meu Deus, através, em nome de Jesus, da tua autoridade. Eu uso ela agora e eu digo para esse mal sair, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Aonde houver um mal, uma ação maligna, o mal que está agindo na vida dessa pessoa através de uma doença, de um caroço, de um nódulo, de um cisto, de um mioma, tudo isso vai desaparecer agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga: eu creio. Beba da água em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Amém? 986757493. Pode colocar aqui o missionário. Estou aqui do lado do pastor Clédson. E vai ser lindo o que o nosso Deus vai fazer. Eu junto aqui com o pastor Clédson, também estava comigo, está aqui nos estúdios também, o pastor Rodrigo, lá de Maranguape. Deus abençoe o povo de Maranguape, o povo de Messejana. Nós estamos nessa expectativa e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus, né? Com certeza, pastor Isaías. Vai ser um momento maravilhoso para todos que estiverem aqui. Glória a Deus. E aí o conselho que nós damos a essa pessoa é que chegue cedo, né? Para encontrar um lugar em nome de Jesus. Vai ser às 18 horas, no dia 29, no domingo, e às 9 horas da manhã, na segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus. Prepare-se para viver momentos extraordinários na presença de Deus. Grande encontro de libertação espiritual com o homem de Deus, missionário R.R. Soares, em Fortaleza. Domingo, dia 29, às 18 horas. Segunda-feira, dia 30,
às 9 horas da manhã. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. Tá com a idade, Vicentina? Eu tô com 76 anos. Tá da minha idade? Aos 8,76 aqui, ó. Vicentina, quantos anos você não levantava esse braço? 20 anos, irmão. Até onde que ele levantava? Levantasse até aqui e eu não podia estender a roupa no arame. Mas o varal hoje tá alto. Estende agora. Irmão. Mas agora, estende. Vai, pessoal, vai lá em cima. Deus abençoe, Vicentina. Participe e receba as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família.